Oi, pessoal, estamos de volta aqui, né? Vamos dar continuidade à nossa aula. Como eu já havia falado para vocês anteriormente, eu vou colocar aqui uns slides para que vocês possam ir acompanhando. Vocês vão perceber que vai ter slide que tem muita coisa escrita. A ideia é que vocês possam ficar com esse material para estudo, certo? Então, eu coloquei muita coisa escrita, é uma fundamentação teórica bem rica. Então, depois, inclusive, eu posso compartilhar com vocês o arquivo pelo WhatsApp para que vocês possam ter aí e isso auxilie vocês na hora de estudar, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Eu não vou deixar em modo de apresentação, vou deixar assim, para que essa telinha, para que eu não possa atrapalhar o que está escrito, certo? Acredito que dá para todo mundo ver tranquilo. Então, como a gente já havia falado, a disciplina de hoje vai ser o lúdico e musicalização na educação infantil. Vocês podem estar se perguntando, mas por quê? Por que que eu vou estudar isso? Por que que isso é importante? Por que que essa disciplina ela faz parte do meu currículo? Será que eu tenho que dar aula de música? Será que eu vou ter que ensinar algum instrumento? Gente, na verdade não é nada disso. Tem algumas escolas que elas têm um professor de música específico para uma aula de música. Tem escolas que não. Mas independente da existência ou não de um professor de música, a musicalidade e o lúdico, ela precisa ser trabalhado em tudo, né? Em todas as atividades que vocês forem realizar, certo? Ela, não é que ela tem que estar, ela pode estar presente, certo? Vai depender de como vocês quiserem conduzir. Então, a ideia dessa disciplina é para que a gente bata um papo sobre esse assunto, vocês conheçam um pouquinho mais das possibilidades de trabalho, certo? E aí, mas por que, professor, eu preciso entender um pouco disso? Por que que isso é importante? A gente vai ver isso no decorrer da aula de hoje. Partindo da ideia de que brincar é brincando que se aprende, a gente pode afirmar sem errar que esse recurso é um recurso riquíssimo, né? É um recurso que pode auxiliar, no caso, as crianças a aprenderem melhor. E a gente pensando o seguinte, que a criança ela necessita de um recurso da brincadeira para poder assimilar melhor o mundo à sua volta e assim fazer relações importantes com o mundo dos adultos, né? A gente vê muitas brincadeiras onde a criança ela simula situações reais que existem em sua casa, que existem no seu convívio. Então, é uma forma dela entender como é que as coisas acontecem. Então, quando uma criança ela brinca de casinha, por exemplo, ela não está apenas refletindo o seu cotidiano na família, mas está também colocando a sua ideia, no caso, como ela vê tudo que ocorre ao seu redor. Ela dá o toque especial dela naquele cotidiano. E é interessante porque a gente começa a olhar com os olhos da criança, a gente começa a perceber como a criança nos percebe, às vezes, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto professora. Então, é uma forma de, quando ela simula as situações do cotidiano, a gente entender um pouquinho como ela está absorvendo aquilo que a gente está passando, o que ela está vivenciando. Então, é nessa simples brincadeira que ela, criança, ela vai expor suas alegrias, suas mágoas, suas percepções, suas subjetividades daquilo que ela vivencia, certo? Então, a brincadeira para a criança é o meio mais fácil que ela encontra para entrar no mundo pessoal de cada um e poder, assim, ajudar na sua aprendizagem de modo geral. Então, o lúdico, ele pode ser um caminho, é o caminho mais fácil para a assimilação de qualquer assunto que se queira que uma criança adquira, certo? Então, essa é uma das possibilidades que a gente tem. É uma possibilidade legal, é uma possibilidade dinâmica que a criança tem de entender e assimilar vários conteúdos. Passando adiante, a gente vai ver que tudo isso tem uma fundamentação. Quem aqui já ouviu falar na BNCC? Acredito que todos, né? A BNCC ela é a Base Nacional Comum Curricular. É um documento que foi elaborado com o objetivo de determinar o conjunto de competências gerais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica, que inclui desde a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, a gente vai aqui adentrar um pouquinho, não de forma tão profunda, mas de forma um pouco superficial, do que a BNCC ela designa para a educação infantil. Então, ela divide, ela organiza a educação infantil em campos de experiências, certo? Quais são esses campos?
o eu, o outro e o nós. Corpo, gestos e movimentos. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. E aí, professora, onde é que entra o lúdico e a musicalidade? Em tudo, certo? Em tudo. O lúdico ele pode entrar em todos esses campos de experiências, pode ser vivenciado de forma lúdica, não só pode como deve, porque é a forma que a criança tem de assimilar de uma maneira muito mais fácil. E o lúdico a gente vai ver no decorrer aí de alguns exemplos que vão ser dados, que ele pode perpassar em vários desses campos. Quando a gente fala no campo onde tem corpo, gestos e movimentos, esse trabalho de corpo através da musicalidade, ele é riquíssimo. Quando ele fala sobre sons, esses sons podem ser, a gente pode elaborar aulas de várias formas, de diversas formas, não só como som de animais, som de coisas, de objetos, de instrumentos, de voz, de fala. Então, assim, é um instrumento riquíssimo. E toda a musicalidade e o lúdico vai estar perpassando pelo que a BNCC exige, para o que ela designa que deva existir na educação infantil. Por isso que eu trouxe aqui só para a gente poder entender um pouquinho como é de forma prática que pode ser utilizado. Vamos ver o próximo. A musicalização na educação infantil. A gente sabe, né, gente, que desde o ventre, desde a barriguinha lá da mãe, lá no útero materno, a criança ela já vai tendo contato com o som, né? Eu acredito que vocês já devam ter falar sobre isso. Isso significa que a criança, ao nascer, ela não é lançada no mundo onde os sons são ignorados por ela. Muito pelo contrário, elas já conhecem, já conseguem identificar o som da voz do pai, da mãe, dos mais próximos, assim como também gostar de alguns gêneros musicais que a mãe tem ouvido durante a gestação. Então, isso é uma possibilidade, não é uma certeza que ela vai gostar daquele gênero, mas existe aquela possibilidade. Então, quando a criança ela vem ao mundo, ela já vem com uma escuta. Essa escuta ela já existe, né? E aí no decorrer do processo de desenvolvimento, isso vai sendo elaborado e criado, certo? Passando adiante, a gente vai ver que a escola ela deve dar a seus alunos a opção de conhecer o que é música desde muito cedo, não apenas para criar neles o conhecimento de conceito dos termos musicais, mas poder organizar esse entendimento para que cada um possa, com prazer, gostar de fazer música ou ouvir, sabendo diferenciar os diferentes tipos, as melodias, os diferentes ritmos e as harmonias existentes em cada gênero musical. Então, vocês veem que não necessariamente o aluno ele precisa aprender a música pela música em si, mas a música ela vai ser um instrumento de aprendizado para várias outras coisas. E, logicamente, o conhecimento musical também vai ser muito interessante e vai auxiliar a desenvolver várias habilidades, como a gente vai ver mais à frente, certo? E aí a gente pode, diante disso, perguntar por que que a musicalização ela é importante na escola. A musicalização ela pode contribuir com a aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança. Gente, só isso aí já é muita coisa, né? Então, a música ela articulada com o lúdico torna as atividades mais prazerosas, aproximando o educador e o educando e potencializando a afetividade nos contextos de sala de aula, promovendo assim o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo do aluno. Então, assim, se eu tenho um instrumento que possa me auxiliar a eu ter um bom relacionamento, a tornar minha aula mais alegre, mais dinâmica, a criar elos, né, entre professor e aluno, entre os colegas em si. Isso é uma ferramenta riquíssima e a música ela pode promover isso. A fonte de conhecimento da criança são as situações que ela tem a oportunidade de experimentar no seu dia a dia. Então, quanto mais a gente propiciar situações que ela possa experimentar e vivenciar e relacionar isso com o lúdico, com a música, ela vai ter cada vez mais enriquecendo o seu repertório de informações. Seguindo, as atividades de musicalidade, elas permitem várias coisas. Dentre elas, que a criança conheça melhor a si mesma, desenvolvendo sua noção de esquema corporal. Gente, isso desde o bebê.
tá? Desde o bebezinho, a gente já existem atividades que são trabalhadas desde o bebê para que todas essas habilidades possam ser desenvolvidas. Então, a comunicação com o outro também auxilia. A própria linguagem em si, a partir do momento que a criança ela tenta cantar, o cantar, quando ela escuta a musiquinha, ela tem a vontade de cantar. E essa vontade de cantar vai despertando nela a fala, vai auxiliando ela a melhorar cada vez mais a pronúncia das palavras. Então, as experiências rítmicas musicais favorecem uma participação ativa. De que forma? A criança ela pode ver, ela pode ouvir, ela pode tocar, e isso favorece o desenvolvimento também dos sentidos, que é outra habilidade que é desenvolvida na educação infantil. Ao acompanhar gestos ou dançar, ela está trabalhando a coordenação motora e a atenção. Também é conteúdo da educação infantil, né? À medida que ela olha alguém dançando, o bonequinho, ou o vídeo, a professora, e ela quer imitar aqueles movimentos, ela também está trabalhando a coordenação motora, ela também está trabalhando a atenção, a memorização de alguns movimentos. Isso também é conteúdo, né, de educação infantil. Ao cantar ou imitar os sons, ela está descobrindo suas capacidades, estabelecendo relações com o ambiente em que ela vive. Então, se vocês refletirem um pouquinho sobre tudo isso que a gente está colocando aqui, sobre essas experiências que podem ser vivenciadas através da musicalização, só isso já é algo muito rico, que vem preencher um ano todo de atividades, certo? Passando adiante, a gente vai ver. A música na educação, ela deve ser vista não apenas como uma experiência estética, mas também como facilitadora do processo de aprendizagem, como um instrumento para tornar a escola um lugar mais alegre e receptivo. Ampliando o conhecimento musical do aluno, a escola ela deve oportunizar a convivência com os diferentes gêneros, apresentando novos estilos, propiciando uma análise reflexiva do que lhe é apresentado, permitindo que o aluno se torne mais crítico. Afinal, a música é um bem cultural e o seu conhecimento não deve ser privilégio de poucos. Então, apesar da gente ver que a educação, a escola, ela não deve se deter apenas como uma experiência estética da música, mas também como uma facilitadora do processo de ensino e aprendizagem. Ela pode ser um instrumento riquíssimo dentro desse processo, certo? E o conhecimento também de gêneros musicais, de estilos, a escuta, a diferenciação entre tipos de sons, os sentimentos que podem estar sendo envolvidos nos sons. Então, tudo isso são coisas que podem ser vivenciadas pela criança através da experiência da musicalidade. E a escola, ela deve dar a seus alunos a opção de conhecer o que é música desde muito cedo. Não apenas para criar neles o conhecimento de conceito dos termos musicais, mas poder organizar esse entendimento para que cada um possa, com prazer, gostar de fazer música ou ouvir, sabendo diferenciar os diferentes tipos, as melodias, os diferentes ritmos e as harmonias existentes em cada gênero musical. Aí vocês podem estar perguntando, mas professora, será que um aluno da educação infantil, ele é capaz de fazer essa diferenciação de gêneros? Ele é capaz de ouvir, de diferenciar ritmos? É sim, gente. Vocês vão se surpreender como desde pequenininho, os mais miudinhos são capazes de fazer essa diferenciação. Logicamente que a educação infantil são anos onde ele começa muito bebezinho e quando chega aos 5 anos, para os 6, ele já está com um desenvolvimento muito maior. E aí o grau de abstração, o grau de dificuldade que a gente pode colocar nas aulas vai ser bem diferente, né? Mas todos conseguem dentro desse segmento de educação infantil realizar e fazer essas diferenciações, esses conhecimentos. É um trabalho realmente muito rico. Então, dando continuidade, a pergunta é: como podemos trabalhar com a música na educação infantil? No caso, para as crianças da educação infantil, a música ela deve ser inserida juntamente com alguma história, uma dramatização, por meio de jogos ou brincadeiras, de maneira que a aprendizagem ela seja prazerosa à criança, facilitando assim o interesse pelas brincadeiras musicais, segundo Pires. Então, a brincadeira musical na educação infantil, ela deve prever ações como a escuta de música, a diferenciações de sons e silêncio, a expressão corporal em diferentes ritmos musicais,
o cantar diversas alturas e intensidades sonoras, a expressão dos sentimentos através da música e a criação musical livre e com regras. Veja quanta coisa a gente falou. A gente vai, no decorrer das nossas aulas, aprofundando mais cada coisa dessa. Nesse primeiro tópico, vocês podem até achar que é muita informação, mas é porque eu estou falando de forma muito generalizada. À medida que as aulas forem acontecendo, a gente vai afunilar um pouquinho mais esse conhecimento. Então, voltando, estou colocando o cursor aqui, que a brincadeira musical na educação infantil, ela deve prever ações como, vamos lá, a escuta de músicas. Isso é uma atividade. A diferenciações do som e do silêncio. Parece uma coisa simples, mas é algo importante para ser enfatizado. A expressão corporal em diferentes ritmos musicais. Então, se eu tenho um ritmo musical mais rápido, meu corpo se expressa de uma forma. Se eu tenho mais lento, de outra maneira. Se aquela música ela traz um sentimento mais triste, eu fico mais fechado. Se aquela música traz um sentimento mais de alegria, eu vou rir, eu posso pular, eu posso dançar. Então, tudo isso vai ser vivenciado. O cantar diversas alturas e intensidade sonoras, a exploração dos sentimentos, como eu havia falado agora. Qual é o sentimento que aquela música traz para mim? Como é que eu posso expressar isso através do meu corpo, através da minha face? Né? Sentimentos através da música e a criação musical livre e com regras, que a gente também já é um outro assunto. Né? A gente vai ver que existem formas de criação de músicas, tanto livre, de forma para usar a criatividade deles, como existem algumas regras também, às vezes de combinação de palavras, às vezes de ritmo. Então, isso tudo, gente, a gente vai aprofundar mais na frente. Em cada aula, a gente vai falar um pouquinho sobre esses tópicos que eu mencionei aqui de forma bem geral, certo? Então, veja no vídeo a seguir algumas formas de se trabalhar com a musicalização na escola. Por que eu coloquei esse slide? Porque a gente vai finalizar nosso vídeo agora e eu vou soltar para vocês no WhatsApp um vídeo que faz parte do meu acervo de pesquisa, certo? Onde traz algumas outras experiências. Como eu já havia falado para vocês anteriormente, eu vou também, além de estar gravando vídeo, mas pesquisando e trazendo vídeos de outras pessoas, trazendo vídeos onde tenha crianças, onde tenham experiências com crianças, para vocês verem na prática como é que tudo está acontecendo, certo? Então é isso, a gente vai finalizar aqui agora e vamos continuar conversando através do WhatsApp, tá joia? Beijinho, até daqui a pouco.